Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem imunes ao sofrimento? Por que conseguem manter a calma mesmo quando tudo desmorona ao redor? Por que não se deixam abalar pelas críticas, pelas traições, pelos fracassos? A resposta está em 10 verdades brutais que a maioria das pessoas prefere ignorar. Verdades que, uma vez compreendidas, têm o poder de transformar completamente sua existência. Hoje você vai descobrir os segredos que os grandes filósofos estoicos guardaram por séculos. Princípios que moldaram imperadores, que fortaleceram escravos, que criaram mentes inabaláveis. Mas cuidado, essas verdades não são confortáveis. Elas vão destruir suas ilusões e reconstruir sua realidade. Se você está pronto para essa transformação, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Nos comentários, escreva "Eu estou pronto" para que eu saiba quem são os corajosos que chegaram até aqui. Prepare-se, porque nos próximos 30 minutos, sua vida pode nunca mais ser a mesma. A primeira verdade brutal é esta: ninguém mais é responsável pela sua felicidade. Nem seus pais, nem seu cônjuge, nem seus amigos, nem seu chefe. Você pode ter crescido acreditando que se fizesse tudo certo, se fosse uma boa pessoa, se esforçasse o suficiente, o mundo te recompensaria com felicidade. Mas essa é uma mentira reconfortante que a sociedade te vendeu. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha tudo o que qualquer pessoa poderia desejar: poder, riqueza, influência. E mesmo assim, escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele entendeu que mesmo no topo do mundo, a verdadeira paz vinha de dentro. Pense na última vez que você se sentiu infeliz. Provavelmente culpou as circunstâncias, outras pessoas, a falta de sorte. Mas a verdade é que sua infelicidade nasceu da expectativa de que algo externo deveria te satisfazer. Quando você entrega o controle da sua felicidade para fatores externos, você se torna um escravo das circunstâncias. A ciência confirma isso. Estudos mostram que apenas 10% da nossa felicidade vem de circunstâncias externas. O resto depende da nossa atitude mental e das nossas escolhas diárias. Pessoas que ganharam na loteria, após um período inicial de euforia, retornam ao mesmo nível de felicidade anterior. Por quê? Porque a felicidade não é um destino, é uma prática. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, disse: ninguém pode te ferir sem sua permissão. Mesmo nas piores circunstâncias, você ainda tem o poder de escolher sua resposta. Você pode escolher encontrar significado na dor, crescimento na adversidade, força na vulnerabilidade. Isso não significa que você deve ignorar problemas reais ou aceitar injustiças. Significa que você para de esperar que o mundo mude para você ser feliz. Você assume o controle. Você se torna o arquiteto da sua própria paz interior. A partir de hoje, toda vez que se sentir infeliz, pergunte: o que posso mudar na minha perspectiva? Como posso responder de forma diferente? Porque a verdade é esta: você sempre teve o poder. Só precisava parar de entregá-lo para outros. Verdade 2. A maioria das suas preocupações nunca vai acontecer. A segunda verdade brutal vai chocar você. 85% das coisas com que você se preocupa nunca acontecem. E dos 15% que acontecem, 79% são resolvidas melhor do que você imaginava. Isso significa que você desperdiça 97% da sua energia mental com cenários que existem apenas na sua cabeça. Sêneca observou isso há 2000 anos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sua mente foi programada para detectar ameaças, mas no mundo moderno, essa programação se tornou uma prisão. Você cria catástrofes imaginárias e vive como se fossem reais. Pense nos últimos meses. Quantas noites você perdeu o sono preocupado com algo que nunca aconteceu? Quantas vezes criou cenários terríveis na sua mente sobre conversas difíceis, problemas financeiros, problemas de saúde? E quantas dessas preocupações se materializaram exatamente como você imaginou? Provavelmente nenhuma. A neurociência explica isso.
Quando você se preocupa, seu cérebro não consegue distinguir entre uma ameaça real e uma imaginária. Ele libera os mesmos hormônios do estresse, causando os mesmos danos físicos e mentais. Você está literalmente se envenenando com pensamentos sobre coisas que não existem. Marco Aurélio praticava um exercício poderoso. Toda manhã, ele imaginava as piores coisas que poderiam acontecer naquele dia. Não para se preocupar, mas para se preparar mentalmente e perceber que mesmo nos piores cenários, ele sobreviveria. Isso se chama premeditatio malorum, a premeditação dos males. Experimente isso. Pegue sua maior preocupação atual. Agora imagine que ela realmente acontece. O que você faria? Como se adaptaria? Você descobrirá que mesmo nos piores cenários, há sempre uma saída, sempre uma forma de seguir em frente. A verdade é que você é mais resiliente do que imagina. Você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias até agora. E continuará sobrevivendo. Pare de desperdiçar sua energia mental com fantasias de desastre e comece a usá-la para construir a vida que realmente quer. Verdade 3. Suas emoções mentem para você. A terceira verdade é talvez a mais perturbadora. Suas emoções mentem para você constantemente. Elas não são fatos, são interpretações. Elas não refletem a realidade. Refletem seus medos, traumas e condicionamentos passados. Você foi ensinado a confiar nos seus sentimentos, a seguir seu coração. Mas os estoicos sabiam que isso é uma receita para o sofrimento. Epicteto ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Imagine que você envia uma mensagem para alguém importante e não recebe resposta imediata. Sua mente começa a criar histórias. Essa pessoa não gosta de mim. Fiz algo errado. Estou sendo ignorado. Você sente ansiedade, raiva, tristeza. Mas essas emoções são baseadas em fatos? Não. São baseadas em interpretações que sua mente criou automaticamente. A psicologia cognitiva comprova isso. Nossas emoções são resultado de nossos pensamentos, não dos eventos em si. Duas pessoas podem viver a mesma situação e ter reações completamente diferentes, porque suas interpretações são diferentes. Sêneca praticava o que chamamos hoje de distanciamento cognitivo. Quando sentia uma emoção forte, ele se perguntava: essa emoção está me ajudando ou me prejudicando? Ela está baseada em fatos ou em suposições? Na maioria das vezes, descobria que estava reagindo a fantasias da própria mente. Suas emoções são como um sistema de alarme defeituoso que dispara para qualquer coisa. Elas foram úteis quando vivíamos em cavernas e precisávamos reagir rapidamente a predadores. Mas no mundo moderno, elas frequentemente nos sabotam. Isso não significa que você deve ignorar suas emoções. Significa que deve questioná-las. Quando sentir raiva, pergunte: o que realmente aconteceu aqui? Quando sentir medo, pergunte: essa ameaça é real ou imaginária? Quando sentir tristeza, pergunte: estou reagindo ao presente ou ao passado? A verdade é que você não é suas emoções. Você é o observador das suas emoções. E quando aprende a observar sem ser arrastado, você encontra uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Se essas verdades estão impactando você, deixe um comentário contando qual delas mais te tocou. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que podem transformar sua vida. Verdade 4. Você vai morrer, e isso é a melhor coisa que pode acontecer com você. A quarta verdade é a mais assustadora e, paradoxalmente, a mais libertadora. Você vai morrer. Não talvez, não um dia distante. Você vai morrer, e pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. E aceitar essa realidade é o que pode finalmente te libertar para viver. Marco Aurélio começava cada dia lembrando-se da morte. Não por morbidez, mas por sabedoria. Ele escreveu: é uma vergonha se cansar da vida quando você ainda não aprendeu a viver. A consciência da morte não é uma maldição, é um presente. É o que dá urgência aos seus dias, significado às suas escolhas, profundidade aos seus relacionamentos.
Pense em como você viveria se soubesse que tem apenas um ano de vida. Você perderia tempo com pessoas que não ama? Adiaria conversas importantes? Se preocuparia com a opinião de estranhos? Guardaria rancor? Claro que não. Você viveria com intensidade, autenticidade, propósito. A psicologia existencial confirma isso. Pessoas que passaram por experiências próximas à morte frequentemente relatam uma transformação profunda. Param de se preocupar com trivialidades, priorizam relacionamentos, encontram significado em coisas simples. A consciência da mortalidade não os deprime, os liberta. Sêneca praticava um exercício chamado meditatio mortis, meditação sobre a morte. Toda noite, antes de dormir, ele se despedia do dia como se fosse o último. Isso não o tornava mórbido, tornava-o grato. Cada amanhecer era um presente, não uma garantia. A verdade é que você está morrendo desde o momento em que nasceu. Cada respiração te aproxima do fim. Mas em vez de ver isso como algo terrível, veja como algo que dá valor a cada momento. A morte é o que torna a vida preciosa. Quando você aceita sua mortalidade, para de adiar a vida. Para de esperar o momento perfeito, a pessoa perfeita, as circunstâncias perfeitas. Você entende que este momento é tudo o que tem, e isso é mais do que suficiente. A partir de hoje, toda manhã, lembre-se, este pode ser meu último dia. Como quero vivê-lo? Essa pergunta simples tem o poder de transformar cada dia comum em algo extraordinário. Verdade 5. Ninguém está pensando em você tanto quanto você imagina. A quinta verdade vai destruir uma das suas maiores fontes de ansiedade. Ninguém está pensando em você tanto quanto você imagina. Aquela coisa embaraçosa que você fez, aquela palavra errada que disse, aquela roupa que usou, as pessoas já esqueceram. Elas estão ocupadas demais se preocupando com suas próprias vidas. Você vive como se fosse o protagonista de um filme, onde todos são espectadores atentos aos seus movimentos. Mas a verdade é que cada pessoa é o protagonista do próprio filme. Elas estão preocupadas com suas próprias inseguranças, seus próprios problemas, suas próprias vergonhas. A psicologia social tem um nome para isso: efeito holofote. Você acredita que está sob um holofote constante, que todos estão observando e julgando cada movimento seu. Mas estudos mostram que as pessoas notam muito menos do que você imagina e se lembram ainda menos. Epicteto ensinou: lembre-se de que você é um ator em uma peça. Se é curta, então é curta. Se é longa, então é longa. Se o autor quer que você represente um pobre, represente até isso com habilidade. E da mesma forma se for um aleijado, ou um funcionário público, ou um cidadão comum. Pense na última vez que alguém fez algo embaraçoso na sua frente. Você ainda pensa nisso? Provavelmente não. Então por que acha que os outros ficam remoendo seus momentos embaraçosos? A verdade é que você está desperdiçando energia mental preciosa, tentando controlar a percepção dos outros. Energia que poderia usar para crescer, criar, contribuir. Quando você entende que ninguém está prestando tanta atenção assim, você se liberta para ser autêntico. Marco Aurélio escreveu: quão rapidamente todas as coisas desaparecem, os corpos no mundo e suas memórias no tempo. As pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Pare de viver para uma audiência imaginária. Pare de editar sua vida para agradar pessoas que nem estão prestando atenção. Viva para você, pelos seus valores, pelos seus sonhos. Porque no final, a única opinião que realmente importa é a sua. Verdade 6. Seus problemas são luxos. A sexta verdade vai mudar completamente sua perspectiva sobre dificuldades. A maioria dos seus problemas são luxos. Você está preocupado com coisas que bilhões de pessoas no mundo gostariam de ter como problemas. Você se estressa porque seu Wi-Fi está lento, enquanto 3 bilhões de pessoas não têm acesso à internet. Você reclama da comida do restaurante, enquanto 800 milhões passam fome. Você se angustia porque seu trabalho é chato, enquanto 200 milhões estão desempregados. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, praticava voluntariamente a pobreza alguns dias por mês. Ele dormia no chão, comia apenas pão e água, usava roupas simples. Por quê?
para lembrar-se de que a maioria das coisas que considerava necessárias eram, na verdade, luxos. A psicologia da gratidão confirma isso. Quando você muda sua perspectiva sobre problemas, seu cérebro literalmente se reconecta. Você para de ver obstáculos e começa a ver oportunidades. Para de se sentir vítima e começa a se sentir privilegiado. Isso não significa que seus problemas não são reais ou importantes. Significa que você pode escolher como interpretá-los. Você pode ver um problema como uma catástrofe ou como um desafio, como uma maldição ou como uma oportunidade de crescimento. Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras, traições. Ele poderia ter se lamentado, mas escolheu ver cada obstáculo como treinamento. Ele escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho." Pense nos seus maiores problemas atuais. Agora imagine explicá-los para alguém que vive em extrema pobreza, que não tem acesso à educação, saúde ou segurança básica. Como seus problemas soariam? Provavelmente como luxos. A verdade é que você tem problemas porque tem privilégios. Você se preocupa com a carreira porque tem educação. Se estressa com relacionamentos porque tem opções. Se angustia com decisões porque tem liberdade de escolha. Quando você entende isso, seus problemas não desaparecem, mas perdem o poder de te destruir. Você os vê pelo que realmente são. Sinais de que você tem uma vida rica em possibilidades. Se você está começando a ver sua vida de uma forma diferente, deixe nos comentários qual verdade mais impactou você até agora. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação. Verdade 7. Você está viciado em sofrimento. A sétima verdade é a mais difícil de aceitar. Você está viciado em sofrimento. Não conscientemente, mas inconscientemente. Você se identifica tanto com suas dores, traumas e problemas que tem medo de viver sem eles. Porque se você não é a pessoa que sofre, quem você é? Epicteto observou: "O homem não é perturbado pelas coisas, mas pelas visões que tem das coisas." Você não sofre pelos eventos em si, mas pela história que conta sobre eles. E muitas vezes, você escolhe histórias que te fazem sofrer, porque o sofrimento se tornou sua identidade. Pense em quantas vezes você contou a mesma história traumática. Quantas vezes reviveu a mesma mágoa. Quantas vezes se definiu pela mesma ferida. Você faz isso porque, de alguma forma perversa, o sofrimento te dá propósito, atenção, uma sensação de ser especial. A neurociência explica isso. Quando você repete padrões de pensamento, seu cérebro cria sulcos neurais, caminhos que se tornam automáticos. Se você sempre pensa em termos de vitimização, seu cérebro se torna viciado nos químicos associados a esses estados emocionais. Sêneca escreveu: "Todo novo começo vem do fim de algum outro começo. Para crescer, você precisa estar disposto a morrer para ser a versão de si mesmo que se identifica com o sofrimento. Precisa estar disposto a descobrir quem você é além das suas feridas. Isso não significa negar traumas reais ou minimizar dores legítimas. Significa parar de usar o passado como desculpa para não viver o presente. Significa entender que você pode honrar sua história sem ser prisioneiro dela. A verdade é que você tem uma escolha que faz todos os dias. Você pode acordar como a pessoa que foi ferida ou como a pessoa que está se curando. Pode se definir pelo que aconteceu com você ou pelo que você está fazendo com o que aconteceu. Quando você para de se identificar com o sofrimento, algo mágico acontece. Você descobre que há muito mais em você do que imaginava. Há criatividade, alegria, força, sabedoria. Há uma versão de você que não precisa de drama para se sentir viva. O sofrimento pode ter sido seu professor, mas não precisa ser seu mestre para sempre. Você pode se formar dessa escola e seguir para uma vida onde a paz é o estado normal, não a exceção. Verdade 8. Você não pode salvar ninguém. A oitava verdade vai libertar você de um fardo que nunca foi seu. Você não pode salvar ninguém. Não pode salvar seus pais de suas escolhas ruins. Não pode salvar seu parceiro de seus demônios internos. Não pode salvar seus filhos de cometerem seus próprios erros. E tentar fazer isso está destruindo você e eles. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador com poder sobre milhões, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos.
Perceba isso, e você encontrará força. Ele entendeu que mesmo com todo o poder do mundo, não podia controlar as escolhas dos outros. Você foi condicionado a acreditar que amor significa sacrifício, que cuidar significa controlar, que ajudar significa assumir responsabilidade pelos outros. Mas isso não é amor, é codependência. Não é cuidado, é controle disfarçado. A psicologia confirma isso. Quando você tenta salvar alguém, você remove a oportunidade dessa pessoa de crescer através de suas próprias experiências. Você a infantiliza, a enfraquece, a torna dependente e se destrói no processo. Epicteto ensinou: não explique sua filosofia, incorpore-a. Você não muda pessoas com palavras, conselhos ou sacrifícios. Você as influencia sendo um exemplo vivo de como é possível viver melhor. Pense em quantas vezes você se desgastou tentando mudar alguém. Quantas noites perdeu o sono preocupado com as escolhas de outros? Quanto da sua energia foi drenada tentando carregar fardos que não eram seus? E qual foi o resultado? A pessoa mudou? Provavelmente não. A verdade é que cada pessoa tem sua própria jornada, suas próprias lições para aprender, seus próprios erros para cometer. Quando você tenta interferir nesse processo, você não apenas falha em ajudar, mas também impede seu próprio crescimento. Isso não significa ser indiferente ou abandonar quem ama. Significa amar de uma forma que fortalece, não que enfraquece. Significa estar disponível sem ser invasivo. Significa oferecer apoio sem assumir responsabilidade. Quando você para de tentar salvar os outros, você finalmente pode se concentrar em salvar a si mesmo. E, ironicamente, quando você se torna uma pessoa verdadeiramente íntegra e equilibrada, você naturalmente inspira outros a fazerem o mesmo. Verdade 9. A vida não é justa e nunca será. A nona verdade vai destruir uma das suas expectativas mais tóxicas. A vida não é justa e nunca será. Pessoas boas sofrem. Pessoas más prosperam. Esforço nem sempre é recompensado. Bondade nem sempre é reconhecida. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá parar de desperdiçar energia lutando contra a realidade. Você foi criado acreditando em um mundo justo, onde boas ações geram boas consequências e mais ações geram más consequências. Mas isso é uma fantasia reconfortante. A realidade é que o universo é indiferente às suas noções de justiça. Marco Aurélio enfrentou traições de pessoas próximas, perdeu filhos, lidou com pragas e guerras. Ele poderia ter se revoltado contra a injustiça, mas escolheu aceitar a natureza impessoal do universo. Ele aceitou as coisas que não podia mudar, teve coragem para mudar as que pôde, e sabedoria para distinguir entre as duas. A psicologia confirma isso. A falácia do mundo justo é um viés cognitivo que nos faz acreditar que as pessoas recebem o que merecem. Mas essa crença, embora reconfortante, nos torna mais propensos à frustração, raiva e depressão quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. Sêneca perdeu sua fortuna múltiplas vezes, foi exilado, enfrentou perseguições políticas. Mas ele entendeu que reclamar da injustiça é como reclamar da chuva, inútil e desgastante. Em vez disso, ele se concentrou no que podia controlar: sua resposta aos eventos. Isso não significa que você deve aceitar passivamente todas as injustiças. Significa que deve escolher suas batalhas com sabedoria. Lute contra as injustiças que você pode mudar, mas não desperdice energia se revoltando contra a natureza fundamental da existência. A vida é como um jogo onde as regras não são claras. Os juízes são parciais e o placar pode mudar arbitrariamente. Você pode passar a vida reclamando das regras, ou pode aprender a jogar o jogo da melhor forma possível dentro das circunstâncias que tem. Quando você aceita que a vida não é justa, você para de se sentir vítima toda vez que algo ruim acontece. Para de esperar que o universo te compense pelos seus sofrimentos. Para de medir seu valor pelo que recebe e começa a medi-lo pelo que dá. A verdadeira liberdade não vem de viver em um mundo justo, mas de encontrar paz em um mundo injusto. De criar significado apesar do caos. De ser bom não porque será recompensado, mas porque essa é sua escolha. Verdade 10. Você já tem tudo o que precisa para ser feliz. A 10ª e última verdade é a mais revolucionária. Você já tem tudo o que precisa para ser feliz. Não precisa de mais dinheiro, mais reconhecimento,
mais amor, mais sucesso. Precisa apenas mudar sua perspectiva sobre o que já possui. Epicteto, que passou de escravo a um dos filósofos mais respeitados da história, ensinou: a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. A felicidade não é uma questão de ter mais, mas de querer menos. Você foi condicionado a acreditar que a felicidade está sempre no próximo nível, a próxima promoção, o próximo relacionamento, a próxima compra, a próxima conquista. Mas essa é uma corrida sem fim, porque toda vez que você alcança um objetivo, sua mente imediatamente cria um novo próximo nível. A ciência da felicidade confirma isso. Estudos mostram que após satisfazer necessidades básicas, mais dinheiro, mais posses ou mais status tem impacto mínimo na felicidade duradoura. O que realmente importa são relacionamentos significativos, propósito e gratidão pelo que já temos. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na sua época, encontrou felicidade não em seus palácios ou riquezas, mas em momentos simples: observar o nascer do sol, refletir sobre a natureza, praticar virtudes. Ele escreveu: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está dentro de você, em sua forma de pensar. Pense em um momento da sua vida em que você se sentiu verdadeiramente feliz. Provavelmente não foi quando comprou algo caro ou alcançou um grande objetivo. Foi provavelmente um momento simples, uma conversa profunda, um pôr do sol bonito, uma risada espontânea, um gesto de carinho. A verdade é que você está procurando fora o que já existe dentro. Está buscando no futuro o que está disponível no presente. Está perseguindo ilusões quando a realidade já é suficiente. Isso não significa que você deve parar de crescer ou de ter objetivos. Significa que deve encontrar contentamento no caminho, não apenas no destino. Deve aprender a ser feliz enquanto busca mais, não apenas quando conseguir mais. Quando você entende que já tem tudo o que precisa, você para de viver em um estado constante de carência. Para de adiar a felicidade para um futuro hipotético. Começa a viver plenamente no presente, que é o único momento em que a felicidade realmente existe. Se você chegou até aqui, você é parte de um grupo seleto de pessoas dispostas a enfrentar verdades difíceis. Deixe nos comentários qual dessas 10 verdades mais impactou sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação. Conclusão transformadora. Essas 10 verdades brutais não são apenas conceitos filosóficos abstratos. São ferramentas práticas para uma vida mais livre, mais autêntica, mais significativa. Cada uma delas tem o poder de libertar você de prisões mentais que você nem sabia que existiam. Você é o único responsável pela sua felicidade. Isso te liberta da dependência dos outros. A maioria das suas preocupações nunca acontecerá. Isso te liberta da ansiedade desnecessária. Suas emoções mentem para você. Isso te liberta da tirania dos sentimentos. Você vai morrer. Isso te liberta para viver intensamente. Ninguém está pensando em você tanto quanto imagina. Isso te liberta do medo do julgamento. Seus problemas são luxos. Isso te liberta da vitimização. Você está viciado em sofrimento. Isso te liberta para escolher a paz. Você não pode salvar ninguém. Isso te liberta para focar em si mesmo. A vida não é justa. Isso te liberta das expectativas irreais. Você já tem tudo o que precisa. Isso te liberta da busca constante por mais. Os estoicos entenderam que a verdadeira liberdade não vem de mudar o mundo, mas de mudar nossa perspectiva sobre o mundo. Não vem de controlar as circunstâncias, mas de controlar nossa resposta às circunstâncias. Hoje você tem uma escolha. Pode continuar vivendo como antes, ignorando essas verdades, mantendo suas ilusões confortáveis. Ou pode abraçar a realidade, por mais desconfortável que seja, e descobrir uma forma de viver que você nunca imaginou ser possível. A jornada não será fácil. Questionar crenças profundas, mudar padrões antigos, enfrentar verdades difíceis, tudo isso exige coragem. Mas do outro lado dessa coragem está uma vida de liberdade genuína. Lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você só precisa começar. Escolha uma dessas verdades e comece a aplicá-la hoje. Observe como sua vida muda
E então escolha outra. Se este vídeo transformou sua perspectiva, se essas verdades tocaram algo profundo em você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Nos comentários me conte qual verdade você vai começar a aplicar primeiro. Porque no final, a vida não é sobre evitar verdades difíceis. É sobre abraçá-las e descobrir que você é muito mais forte do que imaginava. É sobre parar de ser vítima das circunstâncias e se tornar mestre do seu destino. A transformação começa agora. A escolha é sua. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e lembre-se, você já tem tudo o que precisa. Só precisa ter coragem para usar.